Que bom, domingo estamos aqui mais uma vez conversando com o nosso público, com o nosso telespectador, trazendo informações importantes para a sociedade, debatendo temas de importância para o dia a dia em que vivemos. Eu quero registrar aqui a presença aqui de alguns amigos. Tá? O doutor Marcos, advogado ali de Boca do Acre, reside hoje lá em Boca do Acre. O meu amigo, o professor Delfino Júnior, meu amigo, nosso professor de boxe, sejam bem-vindos. O doutor Dani Garati, ali de Rondônia, hoje nos honra aqui com a sua presença. A Sara, a nossa amiga Sara, e a Elcirene, a nossa coordenadora aqui do estúdio com a Sara. Então sejam todos bem-vindos, é uma honra tê-los aqui e já voltamos para o primeiro bloco. Centro Cardiológico e Hemodinâmico Hemocardio. Tradição e pioneirismo em serviços cardiológicos. A Hemocardio concede esperança à população, dando fim ao que era uma longa espera para pacientes que enfrentam problemas cardiológicos, permitindo a essas pessoas dar continuidade ao seu tratamento perto da sua família. A Hemocardio proporciona, além de consultas, todos os exames cardiológicos, como também um único centro de hemodinâmica do estado do Acre. Essa é a nossa Hemocardio, um centro cardiológico de média e alta complexidade, onde atendemos pacientes ambulatoriais, realizamos exames como eletrocardiograma, mapa, Holter, teste ergométrico, até o cateterismo, que é um exame invasivo. Hemocardio estará sempre cuidando do seu coração. Prevenir e controlar ainda é a melhor opção. Hemocardio, cuidando do seu coração. Estamos mais uma vez aqui nessa temática da saúde, a problemática da falta de medicação no pronto-socorro de Rio Branco. Nós acompanhamos rigorosamente essa semana o caminhar lá do pronto-socorro, esperando melhorias, esperando que a medicação fosse providenciada, mas todos os dias. Eu mesmo viajando, meu telefone está aqui as mensagens de médicos, de enfermeiros, lamentando a falta de atendimento, a falta de condições para atender a nossa população. Isso nos entristece, deixa a gente cheio de amarguras, de temor para com nossa sociedade, para com nossos amigos, porque hoje mesmo, sexta-feira, nós estamos gravando, o assessor de comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Branco, ele teve um infarto e foi para o pronto-socorro. Tá? O meu amigo médico de lá relatou a dificuldade que está hoje no pronto-socorro. Falta de pirona, falta tramal, falta leitos, falta atenção. As pessoas estão no corredor, estão superlotadas, umas em cima das outras. Secretária de Saúde do Estado do Acre, doutora Paula Mariano, médica, cardiologista, a senhora vai enfrentar processos de todo tipo de natureza, doutora. A senhora vai sair mais desgastada desse governo. Eu lamento tudo isso que está acontecendo no estado do Acre. A senhora está fazendo o governo sangrar no ano de eleição pela sua falta de gestão, de competência com a sua equipe. A senhora está fazendo vista grossa para tudo isso que está acontecendo e tentando baixar uma portaria, uma resolução, dizendo que vai investigar. A questão não é de investigação, não, secretária. A questão de colocar condições para atender. Condições com medicação para os nossos médicos atenderem e dar uma solução. Eu vou ler agora uma denúncia do Sindicato dos Médicos, que tem feito um trabalho bonito e que encaminhou essa denúncia ao Ministério Público do Estado do Acre, ao promotor responsável pela saúde, que com certeza absoluta vai tomar providências. O Ministério Público e a Justiça, eles não agem ao calor dos acontecimentos. Não tem como eles resolverem do dia para a noite, assim que a denúncia chega. Mas providências serão tomadas. Os rigores de tudo isso que está acontecendo, doutora Paula Mariana,
a senhora vai sentir nas várias ações que a senhora vai responder. Eu quero agora chamar a denúncia do Sindicato dos Médicos. Essa é a denúncia, foi datada do dia 3 do 6 desse mês. O presidente Dr. Guilherme Augusto Pulici vem por meio desta apresentar a denúncia em desfavor da secretária de Saúde do Estado do Acre, CESACRE, em virtude de inúmeras irregularidades encontradas no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o UERB. Constatamos a falta de mais de 80 tipos de medicamentos, relatório anexo, comprometendo o atendimento, principalmente na UTI, onde há pacientes gravíssimos, muitos em choque, circulatórios, das mais diversas etnologias, insuficiência renal, enfim, doenças graves que requerem tratamento. Observamos também médicos com sobrecarga de trabalho, fazendo mais que o dobro de sua carga horária contratual, em decorrência de falta de profissionais para garantir atendimento de qualidade aos pacientes, bem como a ausência de salas de isolamento construídas conforme determinado pelas normas técnicas. Flagramos a falta de médicos anestesistas, além de insumos indispensáveis no centro cirúrgico UERB. Encontramos apenas um carrinho de anestesia em pleno funcionamento. Este equipamento de marca Dragoer, emprestado de Brasileia, é insuficiente para atender as 3 salas de cirurgia do hospital, pois devemos considerar a ocorrência simultânea de mais cirurgias de emergência. Ou seja, tiraram o carrinho lá do município de Brasileia, o carrinho de anestesia, e trouxeram para Rio Branco. Observamos iluminação inadequada dos focos de teto nas salas de cirurgias, e uma delas até mesmo sem o referido foco de teto, prejudicando o desempenho do cirurgião e do anestesista e aumentando os riscos de complicações cirúrgicas. Salta aos olhos o descaso com os profissionais de saúde, que atuam na assistência direta aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2. Os profissionais de apoio deveriam ser organizados para trabalhar somente na área de corte NT 04-2020, exclusiva de suspeitos ou confirmados, durante todo o seu turno de trabalho, não devendo circular por outras áreas de assistência e nem prestar assistência a outros pacientes, pena de transmissão e ou contaminação dos pacientes e do ambiente. Os medicamentos em falta no UERB na data de 4/5/2022, você pode verificar essa relação aí, do item 1 ao item 10. Todas são medicações que exigem ter num hospital de urgência e emergência. Você pode verificar zerado, sabe? A atropina está no estado crítico, ou seja, devia ter 2 ou 3 ampolas ainda. Mas é uma situação de caos. Pode passar o outro. Do item 11 ao item 30, cloreto de potássio, cloreto de sódio, essas medicações que vocês estão vendo aí, todas elas, diclofenaco, de meticona, são medicações que tem que ter para um bom atendimento. Como é que eu vou ter um médico que ele vai passar? Se está tudo zerado. Mas a secretária de Estado e alguns segmentos da imprensa, todos os dias dizem que não, é mentira, não, é conversa, não, lá tem medicação. Não tem. Você acha que o Sindicato dos Médicos, o próprio CRM, que tem feito um trabalho com decência, com dignidade, iria verificar e validar um negócio desse? Do item 31 ao item 50, sabe? Você vai observar furosemida de 10 miligramas, injetável. Lembra daquele primeiro programa que nós fizemos aqui? Onde o médico disse, se chegar um paciente com um problema de respiratório, com problema no pulmão, e disse o tipo de problema, se não tiver a furosemida para nós lavarmos o pulmão dele, ele certamente morrerá.
Lembram quando ele falou isso? Então, nós estamos numa situação de caos. Querer enganar isso, enganar a população, querer colocar que é o contrário, que isso não existe, é covardia. O governador não merece isso que você, Paula, está fazendo com ele. Porque ele não entende, ele quer ver uma saúde funcionando. Mas você e sua equipe dão parecer, dizem que é mentira, dizem que as pessoas estão fazendo levantamento falso contra vocês. E não é verdade, doutora Paula. Vocês vão sofrer ações, vocês vão responder por tudo isso. Essas crianças lá no pronto-socorro, elas não morreram porque elas não foram vacinadas como vocês estão querendo passar para a população. Elas morreram porque não tinha leite de UTI. Elas morreram porque não tinha medicação. Conforme bem se pode verificar em todo esse levantamento do Sindicato dos Médicos. Ou a senhora acha que a senhora, como médica, vai responsabilizar o governador por tudo isso? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. E nós continuamos ainda falando aí sobre a falta de medicação. Nós estamos agora no item 51 e vamos até o item 70. Vejam a quantidade de medicação que está faltando e tudo zerado. Qual é a confiança que uma pessoa tem hoje de levar um paciente para o pronto-socorro? Um único hospital de urgência e emergência. Governador, eu sei que o senhor tem Deus no coração, como o senhor diz, e tem um povo do seu lado. Mas, governador, está na hora de tomar uma providência. Essa turma está lhe levando, está fazendo o senhor sangrar, sabe? Mesmo com a maior parte da imprensa fazendo vista grossa. Mas é claro e notório que isso não está correto. O Sindicato dos Médicos está fazendo no interior do estado. Nós estamos falando aqui da capital, do pronto-socorro, do hospital de base. Nós estamos falando daqui da capital. Mas quando nós chegarmos ao interior do estado, governador, é um caos total. É um caos total. Tome uma providência, porque o gestor, o governador, a pessoa que está à frente de um estado, ao tomar conhecimento de uma situação, tem que tomar uma providência. Vamos chegando ao final de uma lista de 85 itens. De 85 itens. De um trabalho feito com responsabilidade por um sindicato sério, por um sindicato decente, por pessoas que estão preocupadas e que, antes de qualquer coisa, governador, deram encaminhamento para a sua secretária. Ela, algum dia, ela relatou isso para o senhor? Algum dia ela disse, governador, eu trago aqui, está faltando 85 itens, o sindicato me indicou. Ela nunca disse isso para o senhor. O senhor está tomando conhecimento via televisão. Está da hora de se tomar uma providência. A população é quem está sofrendo com tudo isso. Agora, governador, depois de nós mostrarmos 85 itens faltando, chegar uma criança no pronto-socorro, um pai de família, uma pessoa de idade, e se por acaso tivesse uma injeção injetável, quando procurasse a agulha, governador, descartável, de 25/8 não tinha, agulha descartável de 30/8 não tinha, agulha descartável de 40/12 não tinha, agulha descartável de 40/16 não tem. Aparelho de glicemia não tem, governador. Aparelho de glicemia é aquele aparelhinho que mede a glicemia, se a pessoa, como é que está a questão da glicose no corpo, governador. Aparelho de glicemia serve para isso, não tem. Atadura crepe, a pessoa que quebrou, levou um golpe, não tem, está zerado. Catéter duplo, não tem. Catéter intravenoso, não tem. Equipe de 2 vias, não tem. Governador, só existe uma saída. Não vá para o sacrifício, adote uma posição, tome uma atitude. Eu confio ainda no governo que eu acreditei
quando garanti para as pessoas que o governador iria olhar para a saúde. E não atribuo essa situação à sua pessoa. Atribuo a falta de competência da sua secretária de saúde, doutora Paula Mariano. Nunca teve competência para tocar uma saúde do estado desse. E está demonstrando aí com certeza absoluta. Mas o senhor é a autoridade máxima desse estado. E é ao senhor que nós devemos clamar e pedir: tome uma providência. Equipo de 4 vias, esparadrapo, governador. Fio de algodão 4.0, agulha, fralda adulto, fralda grande, malha tubular de 10 centímetros, seringa de 10, máscara não tem, Vicryl, sabe? Para se costurar um corte. Não tem, governador. Ninguém está inventando isso não, está zerado, governador. É preciso se adotar uma providência, governador. O clamor público não pode parar. O Ministério Público adotará com certeza, abrirá um inquérito civil público e vai apurar todas essas questões. E o Sindicato dos Médicos tem tudo documentado. Mandou para a sua secretária tudo documentado, com fotografias, com registro, com data, com hora. Tá? Agora, quem tem condições de levar para um particular, para dentro de um centro cirúrgico que tem iluminação, uma iluminação boa, leva o seu paciente. Agora, quem não tem, governador, vai ficar numa sala que não tem nenhum foco cirúrgico. Se acontecer um acidente com 3 pacientes, com 3 pessoas, e essas 3 pessoas precisarem de uma cirurgia, 2 vão morrer. 2 vão morrer. E por que elas vão morrer? Porque não tem um anestesista. Só tem um anestesista. Já mostramos também a escala aqui. Eu responsabilizo o senhor? Não. Responsabilizo a secretária de saúde, porque eu tenho certeza que Vossa Excelência nem saber disso, sabe? Por último, para que a população do meu estado saiba e tome consciência de tudo que está acontecendo, vamos colocar agora a indignação do presidente do Sindicato dos Médicos no vídeo que ele colocou nas redes sociais. Esse vídeo deixa claro a indignação de um profissional, de uma categoria das pessoas de bem desse estado. O Sindicato dos Médicos do Acre repudia as atitudes politiqueiras e anticientíficas adotadas para tentar calar as mães das crianças falecidas vítimas da síndrome respiratória aguda grave. As mães merecem respostas, um pedido formal de desculpas e reparação do Estado, além de exemplar punição dos gestores que deixaram de atuar para fornecer a estrutura hospitalar necessária. Aproveitamos para informar que não existe vacina contra o principal vírus causador da síndrome respiratória aguda grave, que compromete predominantemente os lactentes, que compreende as crianças com até 2 anos de idade. Assim, precisamos combater a fake news de que a falta de vacinação poderia ter causado a morte dessas crianças. Essa entidade médica repudia também as atitudes levianas dos gerentes de unidades que iniciaram uma verdadeira caça às bruxas, cobrando dos profissionais relatórios que tentam esconder os verdadeiros culpados, os governantes. Ora, se há algo que ficou muito claro em toda essa tragédia, foi o empenho e a angústia dos médicos pediatras envolvidos nesses casos que, infelizmente, tiveram desfecho fatal. Nós, diretores do Sindicato dos Médicos, alertamos os gestores para estes problemas. Nos reunimos com os representantes da saúde e propusemos soluções para este caos anunciado da pediatria do único pronto-socorro pediátrico do nosso estado. Mas, como vimos, os apelos foram ignorados. A abertura de novos leitos ocorreu de forma tardia e eleitoreira. Alertamos que ainda faltam medicamentos em todas as unidades, dificultando o tratamento dos pacientes. Essa negligência do governo do estado certamente trará novas mortes. Reforçamos aqui o apoio às mães neste momento de luto e informamos que durante a greve dos médicos, que ocorrerá a partir do dia 30, realizaremos um ato alternativo, oferecendo atendimentos às crianças com sintomas respiratórios nos postos de saúde da Prefeitura de Rio Branco. Todo ato de protesto da classe médica é para buscar melhores condições de trabalho e concurso público,
e trarão avanços no atendimento à saúde de todos os acreanos. Compartilhe esse vídeo. A situação é triste, é caótica, é de caos. A secretária Paula Mariano, tomei conhecimento, que destituirá a diretora do UERB. Aquela senhora que comunicava a dificuldade e o desespero que está o pronto-socorro. Agora, sacrificar o trabalho de uma pessoa que está à frente de um serviço e sem nenhuma condição, quem tem que sair da frente da Secretaria do Estado é você, Paula Mariano. É você. É você que demonstrou ao longo dessa gestão a sua falta de competência, a sua falta de responsabilidade, a sua falta de caráter com o poder público, a sua falta de caráter com os pacientes, quando você quer enganar dizendo que tem o que não tem. A indignação não é só do Sindicato dos Médicos, a indignação é de todas as pessoas que precisam do poder público ou que se indignam com tudo isso que está acontecendo. É triste, mas é verdade. De volta ao segundo bloco, aqui agora para nós conversarmos sobre furto de fio, de cobre, que acontece não só aqui no estado do Acre, mas em todo o Brasil. E nós trouxemos aqui o Coronel Ulisses, diretor de operações da Secretaria de Segurança. Nós convidamos também a doutora Aretusa, coordenadora do sistema do Ministério Público, que envolve todas as promotorias, e também o doutor Marcos Palácios, para conversarmos sobre esse tema, vermos quais são as saídas que nós temos, onde é que estão as falhas, quais são os projetos que a gente pensa para diminuir essa questão. Então sejam muito bem-vindos todos vocês. É uma honra aqui no programa X da Questão nós recebê-los para debater sobre um tema que está trazendo sofrimento, caos, as nossas praças estão ficando sem iluminação, as nossas casas muitas vezes, e até centros, eu lembro ali na Santa Casa de Misericórdia, nós ficamos sem energia um dia desse de um lado todinho, porque carregaram os fios de fora todos. Então, Coronel, seja bem-vindo. O que a Secretaria de Segurança Pública está pensando, está fazendo, está trabalhando nesse contexto? Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, meu amigo Alex, as pessoas que estão nos assistindo, e dizer que nós estamos fazendo várias operações que envolvem não somente a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas principalmente o Fundeseg. É um problema, como você acabou de falar, a nível nacional e que tem trazido muitos transtornos para a população. Nós tivemos um exemplo de quando nós assumimos a Secretaria de Segurança Pública. Quando assumimos lá, nós chegamos lá, não tinha nenhum fio, nenhum cobre. Nós tivemos que refazer todo o trabalho, né, e, logicamente, reforçar e fortalecer a questão da segurança lá. Nós não tivemos mais esse problema. Mas o Fundeseg tem realizado todo mês operações permanentes e constantes no sentido de verificar a possibilidade e identificar os receptadores. Então, o Fundeseg geralmente faz operações, juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil, são operações integradas, e nessas operações nós visitamos e fiscalizamos todos os sucatões e locais onde existe a possibilidade de receber esse tipo de material. Esse tipo de material geralmente tem sido furtado, né, por pessoas que são viciados, que têm problemas com dependência química. Se agravou mais no centro após o deslocamento do Centro Pop, né, do CRAS ali para aquele local. A gente vê que aumentou muito essa situação. E essa situação não é fácil de resolver, porque nós temos identificado todas as pessoas que fazem isso. Nós já realizamos as prisões
não somente uma, duas, três, quatro. Tem um cidadão aqui que já foi levado 17 vezes e foi colocado à disposição da justiça, mas a própria justiça não tem normas suficientes para segurar, né, essas pessoas presas ou até mesmo uma internação compulsória, né, obrigatória, porque a maioria são dependentes químicos. Então, se tivesse uma internação compulsória, também não temos uma legislação que abrange essa possibilidade. E a gente fica meio que de mãos atadas, né? Então, a Secretaria não tem somente pensado, ela tem agido e tem realizado diversas operações nesse sentido. Infelizmente, os resultados não têm sido tão satisfatórios, exatamente pela razão da nossa legislação, que é leniente, extremamente fraca e não tem capacidade, né, legislativa dentro do processo penal de realmente responsabilizar e coibir esse tipo de crime. Houve alguma prisão de receptador? Sim, houve muitas prisões de receptadores e também de pessoas que são os executores do furto propriamente dito. Nós tivemos, só para você ter uma ideia, mais de 1 tonelada, nós já fizemos a apreensão de mais de 1 tonelada de cobre, né, durante todas as operações que nós fizemos desde o início dos nossos trabalhos até hoje. Olha bem, 1 tonelada de cobre que nós já fizemos a apreensão, que eram derivados exatamente de receptação e de furtos. Doutora Aretusa, assim como o Ministério Público, o que a senhora traz assim, para nós de novidade? O que o Ministério Público está fazendo, está pensando? A gente sabe que é um problema nacional. Sim. Eu conversava com o secretário de Segurança, Ulisses, ontem, e ele me dizia, Alex, eu participei de um bate-papo com todos os secretários de Segurança do Brasil e todos preocupados com essa sistemática. Doutora Aretusa. De início, eu agradeço o convite, né, a oportunidade para estar aqui debatendo, porque realmente é um tema que envolve e atinge toda a população, né? Eu cumprimento os demais presentes, as pessoas que nos assistem, né, e aquelas que, inclusive, são vítimas diretas ou indiretas desse tipo de ilícito, né, que é incômodo, realmente. O Ministério Público está atento a essa realidade. Esse é um crime que não está restrito ao Acre ou à cidade de Rio Branco, ele está generalizado, como já foi pontuado, que se apresenta como um agravamento da própria crise econômica que todos nós vivenciamos, né? Então, essa população em situação de rua, ela aumentou significativamente e essas pessoas são, a maior parte das vezes, os executores diretos desse tipo de ilícito, né? Dentro do Ministério Público, nós solicitamos ao setor competente um mapeamento dos instrumentos, né, de políticas públicas existentes, como uma forma de auxiliar os colegas que atuam principalmente diretamente nas audiências de custódia, porque como o coronel bem pontuou, essas pessoas raramente ficam segregadas na audiência de custódia, porque ele não tem o perfil que a legislação permite. A princípio, de um modo geral, essa pessoa não permite que seja segregada. A legislação não permite naquelas circunstâncias. Por isso, muitas vezes, a pessoa comete diversas vezes um ilícito e acaba sendo solto. Porque a legislação, ela tem um regramento. Ela tem um regramento, a prisão é para ser a última razão. Como é um crime que não tem ameaça, não tem violência, essa pessoa raramente fica presa. Então, nós estamos no aguardo desse mapeamento que está sendo feito para não poder ser preso, ele ser encaminhado à rede existente, que funciona, né, que esteja em funcionamento, para que ele tenha um atendimento. Quanto à questão da dependência química, né, quanto à questão de sensibilização, se a pessoa, infelizmente, nós não temos essa possibilidade da internação compulsória, mas pode haver esse trabalho de sensibilização e de diversos outros trabalhos que podem ser feitos. Nós estamos no aguardo desse levantamento. Dentro do município, né? Eu creio que tem que haver, por parte do município, uma responsabilidade de acompanhamento dessas pessoas, né? Isso, é justamente isso que está sendo. Eu estou no aguardo desse levantamento, né?
né? Como são vários instrumentos, o setor competente, que no caso é o Natera, ele está avaliando os instrumentos que existem, como eles estão funcionando, se a rede, o funcionamento comporta esse recebimento dessa demanda, então isso eu não aguardo. Recentemente eu tive inclusive uma reunião, né, com o doutor a respeito desse tema. Após essa reunião que nós tivemos a respeito dessa questão do furto de fios de cobre, foi feito um pedido, uma solicitação, né, à Corregedoria da Polícia Civil, que avaliasse a possibilidade de instauração de um inquérito para verificar a possibilidade de pessoas que estejam efetivamente no comando desse tipo de ilícito. Porque os vulneráveis, eles são, notadamente, pessoas que estão executando diretamente. Mas, a partir dessa demanda de tão grande peso, aparentemente tem pessoas que coordenam essas ações. Então, isso já foi feita a solicitação para que seja feita uma investigação a respeito disso. E estamos também no aguardo de uma agenda com o prefeito, uma agenda que foi solicitada, inclusive, por ele, ao doutor Danilo Lavisaro, que é o nosso Procurador-Geral de Justiça, que repassou essa demanda para mim, no sentido que seja feita uma reunião para apresentação de uma política pública que visa a implementação de prevenção, política pública de prevenção à prática desse tipo de ilícito na cidade de Rio Branco. Entendi, doutor. Doutor Marcos, o que o senhor traz aqui Vamos lá, de sugestão aqui para esse... Existe um esforço legislativo em vários estados e até em Brasília para tratar sobre essa questão. É interessante o esforço legislativo, mas ele vai, no meu modo de ver, está longe de resolver essa questão. O Brasil já tem lei demais. Do setor empresarial, nós verificamos o seguinte: qual é a nossa dor? Cada vez que existe esse tipo de furto de cobre, que não é só da fiação, mas da tubulação de ar-condicionado também, o que existe? A impossibilidade de passar cartão para pagamento, emitir nota fiscal, vendas que são perdidas, produção que é perdida, isso por 3 dias. Isso dói demais. Na minha visão, talvez um pouco míope, eu acho que não é função do policial ficar correndo atrás de um dependente químico que tenha furtado isso, que isso, para nós, vai estar longe de resolver o problema, né? O cobre tem a característica de, primeiro, não é um produto criminoso, não é? O transporte de cobre por si só não é crime. A questão que ocorre é que o roubo para nós é o problema, e isso dificulta muito. E o cobre, pela característica dele, em qualquer sucatão pode ser fundido, e o dono do sucatão não vai deixar isso exposto para todo mundo ver, porque o mercado hoje paga muito por esse produto. Ele fatalmente vai escondê-lo. No passado, a Cefaz teve um papel interessante, que toda a nota fiscal de saída de mercadoria, porque essa mercadoria não vai ficar aqui não tem setor fabril para manipular esse produto. Ele vai mandar para um outro centro para manipulação. Então, toda a nota fiscal é saída como sucata. Então, no passado, todo o caminhão de sucata era totalmente descarregado e carregado novamente. Isso demorava 2 dias, às vezes, e é uma operação delicada porque envolve acidente. Então, para o nosso setor, para o setor que eu trabalho, que é empresarial, eu acho que deveria ter um trabalho conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e Cefaz, porque essa mercadoria sai com nota. E quem emitiu essa nota? Vamos atrás de quem emitiu. Vai estar no lugar certo ou não? Não sabemos. Mas, de qualquer forma, quando ele comprou essa mercadoria, vai ter que ter nota de entrada. Quem vendeu, onde é que mora. Isso é uma tentativa de resolver o problema. Porque mesmo que se feche esse sucatão, o mercado está tão bom que outro receptador vai aparecer. Então, é intensificar o trabalho da Cefaz na Tucandeira para que toda a carga de sucata seja descarregada, porque 500 quilos de cobre não é uma mercadoria que passa despercebida, e nenhuma transportadora também vai querer ter o seu veículo apreendido por uma carga irregular. Eu acho que atacar no varejo é interessante, com a população que é consumidora de entorpecente, mas acho que um olhar também, não só no varejo, mas no atacado, né? Porque essa mercadoria vai para São Paulo. Belo Horizonte teve lá o rei da sucata, né? Que foi preso, pagou uma fiança de R$1 milhão, e é notória a participação dele, isso nas redes sociais é falado. Esse é um problema no Brasil que se estende há mais de 2 anos, afeta a rede pública,
né? Afeta o setor privado. Quando eu falo rede pública de transporte, né, dos metrôs. Então tem que ter uma atitude muito conjunta, porque o prejuízo que traz para o país, não só para o setor privado, mas para o setor público que fica inoperante quanto ao transporte, saúde, é significativo, né? Então, se eu posso chamar de novidade, não sei, mas é um ponto de vista, é através da fiscalização na área fiscal, no transporte dessa mercadoria para onde esse produto vai ser manipulado. Interessante. Coronel Ulisses, o que achou da ideia do Dr. Marcos com relação a essa? O Dr. Marcos é uma pessoa muito esclarecida, né? Uma pessoa que foi meu professor, inteligentíssimo, foi meu professor na UFAC. Foi? Eu sempre admiro muito o professor Marcos Palácio Dantas, e ele está certíssimo, né? Isso aí é uma das ações, né? Tem que ser um conjunto de ações, logicamente todas elas sistematizadas e coordenadas. Acho que a Secretaria da Fazenda tem que vir sim também participar dessa situação que tem afligido muitas pessoas, né? E como foi colocado aqui, prejudica o cidadão lá na ponta, né? Não é só o empresário ou o setor público, né? Doutora, e nesse projeto que foi apresentado ao governador, consta esses tópicos que a senhora levantou? Sim. E o encaminhamento que foi dado? Salvo engano, isso ficou sob análise do gabinete, né? Como foi apresentado pelo judiciário, eu não tenho ciência de pormenores, vamos pedir mas aqui a informação que eu recebi seria nesse sentido. Vamos pedir aqui, coronel, mais uma vez aí o chefe da Casa Civil pede para um acompanhamento e também aqui o presidente da Assembleia, porque o prefeito convide também o presidente da Assembleia para participar. Isso é uma força-tarefa, né? Sim, é aquela força-tarefa, uma força-tarefa. Não depende só de uma instituição, não é caso... Então, porque geralmente cai nas costas da polícia, tá, comandante? Ou se une todas as instituições para que essa problemática diminua. A rede precisa estar em funcionamento e estar funcionando bem. Precisa ter vagas suficientes naquele CAPS AD3, salvo engano, que é o de desintoxicação, né? Salvo engano, acho que é o de desintoxicação, CAPS AD3. Então precisa estar funcionamento daquele acompanhamento psicológico, precisa estar funcionamento daquele restaurante popular, né? Aquele restaurante popular, porque esse público, ele é extremamente vulnerável. A questão de segurança alimentar é algo que é uma realidade. As pessoas estão empobrecidas. Todas as pessoas estão em um momento em que a renda se estabilizou e o custo de vida aumentou. Quando não, aqueles que perderam renda. E esse público está mais... A fome aumentou. E quando chega a fome, a pessoa vai lá, não tem onde comer. Isso, ela está mais propensa a praticar ilícitos. Se os demais instrumentos estiverem funcionando de uma forma adequada, o próprio Centro Pop, né, esteja amparado para acolher esse público que aumentou, que todos nós circulamos pelo centro da cidade, a gente percebe que esse público aumentou. Né? Houve um acréscimo no Centro Pop? Eu não sei dizer. Vindo de outros países. Mas é importante que tenha havido, porque a demanda aumentou e os instrumentos precisam estar funcionando bem, para poder diminuir, quebrar esse círculo vicioso. A pessoa comete o ilícito e novamente comete. Isso afeta não somente, como a senhora falou, que a questão econômica do nosso Estado. Nós tivemos que fazer uma operação específica. Aqui, eu não sei se eu posso citar o nome da empresa, mas vamos citar aqui, uma determinada empresa aqui, uma empresa grande, ela ia fechar as portas. Ela tem várias filiais e várias lojas. Isso ia causar, aí, na minha matemática aqui, no mínimo nós iríamos ter 500 a 600 pessoas desempregadas, porque eles não aguentavam mais essa questão. Nós tínhamos uma operação específica para ajudar essa empresa. Conseguimos prender todas as pessoas que estavam envolvidas ali e esse que eu falei que tinha sido preso 17 vezes era exatamente dessa operação. E olha o custo disso, cada custo muito dessa. Exatamente. Eu vou chamar o intervalo, meu diretor está aí já dizendo que o tempo estourou, mas já voltamos com o terceiro bloco para continuar conversando sobre a questão do furto de cobre, furto de fios na nossa cidade. E principalmente qual é a saída para que isso diminua.
De volta ao terceiro bloco, aqui com a temática sobre o furto de cobre na nossa cidade. Eu vou passar agora a palavra aqui para a promotora de justiça, para que ela possa fazer algumas considerações sobre esse assunto, para que nós possamos tirar o X da questão e uma pauta seguinte para tudo isso, em seguida para o coronel e depois para o doutor Marcos. E em seguida nós vamos saber da coordenadoria da promotora de justiça, que hoje faz um trabalho a nível de estado, acompanha os promotores no sentido de bem informá-los, de ajudá-los na condição de fazer o trabalho deles, e também conversarmos com o coronel sobre a viagem que ele ajudou a organizar e participou nos Estados Unidos, do governador do estado, participando aí de várias sequências. Ele vai contar para nós aqui a agenda. Promotora. Certo. Sobre o tema, que é os furtos de fios de cobre, o que é interessante a gente destacar é que, apesar de ser um problema aparentemente simples, ele é complexo, então de difícil solução. Para resolver esse problema, é necessário uma ação coordenada entre instituições e poderes. Isso é essencial, né? Porque senão, apenas se cingir, né, o ponto ficar apenas naquele executor, não estará se tratando da causa da prática do ilícito. É necessário que se pense no momento anterior, né, nos problemas em que levaram a pessoa a cometer aquele tipo de ilícito, a vulnerabilidade, tratar essa vulnerabilidade, fazer os encaminhamentos corretos para que a pessoa pare de reiterar, deixe de ser interessante ela cometer esse tipo de crime, porque esse tipo de crime está prejudicando não apenas a pessoa vítima, como muitas vezes um número indeterminado de pessoas, quando o próprio município tem que interromper serviços públicos, um número indeterminado de pessoas são lesadas em razão desse tipo de conduta, né? Então é necessário uma ação coordenada entre instituições e poderes, visando assim sanear esse problema. O Ministério Público está pronto para ajudar nessa coordenação? Totalmente, né? À disposição. Para contribuir nessas tratativas. Tá certo. Coronel. Eu vou levar isso para a secretaria, para que a gente possa colocar dentro do conselho. Nós temos o conselho operacional e o conselho do CISP, que integra todo o sistema integrado de segurança pública, para que seja discutido e pelo CISP nós possamos puxar esse assunto e também tentar envolver, realizar uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa envolvendo o Ministério Público, chamando a Secretaria da Fazenda, né? Chamando todos os órgãos que compõem o sistema de defesa social e também o sistema de segurança pública, no sentido de que a gente possa chegar a algumas ações, né, que não vai ser, nós não podemos aqui dizer que vai solucionar o problema, mas que possa amenizar, né, e dar melhores condições para os nossos empresários e também para o serviço público de trabalhar sem ter esse constrangimento, toda essa causa que nós estamos tendo, inclusive de estarmos aqui tratando sobre esse assunto. Doutor Marcos. Bom, no meu modo de ver, acho que uma solução que pode ser implementada é que a Cefaz disponibilize quem emitiu nota fiscal para remessa de sucata e cobre, que vem especificamente destacado na nota, que é uma forma de verificar quem já mandou para outro estado, atuar de forma mais eficaz, com mais gente na Cefaz, para a fiscalização de toda a carga, que com certeza, isso acontecendo, a mercadoria vai deixar de ser atrativa para quem vem a roubar e vai perder valor de mercado interno, e seria então uma questão preventiva nesse aspecto. Então eu encaminharia pela Cefaz, que a Cefaz tem um ditado que é assim: aqui você faz, aqui você paga. Então o que passa na Cefaz, aqui se paga. Okay. Né? Então, dado esses encaminhamentos, mais uma vez solicitado o prefeito Tião Bocalon, que veja essa questão aí com rapidez, que chame aí o presidente da Assembleia e as demais instituições, Ministério Público que está aí à disposição, governo do Estado como um todo, e ao Coronel Ulisses dizer, Coronel, que nós estamos muito satisfeitos com a sua presença, a presença da doutora Aretusa, a presença do doutor Marcos, com esse tema importante. Inclusive, eu numa visita que fiz lá no
no gabinete do Dr. Marcos, ele me deu essa sugestão, me falou, e eu tive a maior atenção de levantar esses dados, verificar os acontecimentos, viu, Dr. Marcos? Sua sugestão para mim foi fundamental. Doutora Aretusa, antes de nós começarmos o tema, conversarmos aqui, a senhora falava da coordenação, eu achei muito interessante o trabalho que a senhora hoje coordena no Ministério Público de conciliação, de ajuda para todos os promotores de justiça. A senhora poderia falar sobre o assunto? Com certeza. O Ministério Público, dentro do Ministério Público, existem os chamados CAOPs, que são Centros de Apoio Operacional. Cada tema tem o seu CAOP. Eu coordeno o CAOP criminal, que é o que serve de apoio aos colegas, os procuradores e promotores que têm atuação na área criminal. A partir desse trabalho, nós fazemos elaboração de estudos, de notas técnicas, de temas que são relevantes a essa área. Recentemente, nós conseguimos realizar um encontro fantástico com o secretário de Segurança Pública, que esteve presente, nos prestigiou, delegado de Polícia Civil, corregedor da Polícia Civil, representantes do IAPEM também, com colegas, para debater sobre a questão da busca pessoal e a validação dos policiais nos domicílios. Foi uma reunião fantástica, um tema muito sensível, que teve repercussão a partir de julgados dos tribunais superiores. Então, nós estamos atentos a essa mudança de posicionamento dos tribunais superiores, temos tentado munir os nossos colegas com estudos atualizados, visando assim dar amparo, apoio para que eles desenvolvam cada vez melhor o seu trabalho. Bom, isso é muito importante. Coronel, você recentemente esteve viajando, foi aos Estados Unidos acompanhando o governador do estado, ajudou na coordenação de uma agenda. Poderia falar dessa viagem? Foi em abril, né? Em abril nós tivemos uma viagem aos Estados Unidos, nós estivemos no Arizona, em Miami, em Orlando, e a finalidade dessa viagem era nós analisarmos o emprego de algumas armas não letais que o Estado pretende comprar, ainda dentro dessa política aí de direitos humanos, enfim. A própria Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, exige que a gente se adeque a um determinado número. E nós estivemos lá e já está em processo, né, de licitação, na verdade, como esses armamentos que tem lá, não tem nenhum outro produtor dela, né, vamos colocar, fabricante dela. Então, nós estamos trabalhando para que haja uma inexigibilidade para que a gente possa adquirir esse armamento. Também fizemos a visita a um departamento americano que é responsável por questões de entradas e saídas de americanos e de estrangeiros que possam colocar em risco a integridade física, não somente de países como o Brasil, mas também os Estados Unidos, né? Que foi detectado aqui já na fronteira e fizemos algumas operações envolvendo a Polícia Federal, envolvendo o próprio departamento americano, de pessoas com características de atitudes suspeitas como terroristas, né, que poderiam estar passando pela nossa fronteira aqui em Assis Brasil. Né, pessoas do Egito, do Afeganistão, de alguns países ali do Oriente Médio. E tivemos uma outra reunião também com o FBI. Essa reunião foi uma das mais importantes que nós tivemos. O FBI se colocou à disposição, inclusive para questões de treinamento, né, de policiais que o Estado queira encaminhar para se aprimorar, principalmente na área de perícia, né, que nós temos uma deficiência muito grande aqui e eles estão muito na nossa frente. E esse intercâmbio, né, está aberto, inclusive eles se colocaram à disposição também, inclusive se algumas investigações que tenham uma magnitude maior e não estejam ao nosso alcance e não tivermos equipamentos necessários, eles também se colocaram à disposição para ajudar. Eles já fazem isso, eles nos passaram e nos mostraram que já fizeram isso no México, em Honduras, em outros países, né, na Colômbia, e se colocaram à disposição também nesse sentido. Nós temos, hoje o Estado do Acre está com uma porta muito aberta dentro
dos Estados Unidos, né? A própria embaixada costumeiramente envia policiais do DEA, policiais do DSS, policiais do ICE, do FBI, de vários departamentos, de várias agências aqui ao Acre. Eles têm um interesse muito grande nessa situação, depois que foi detectado essas pessoas transitando na fronteira, né? Então eles têm muito interesse nisso aí. E, enfim, né? Foi essa... Que bom, Coronel. Nós tivemos eu queria salientar que nós tivemos uma outra viagem ainda em 2019, quando eu fui comandante-geral, e nós tivemos na feira de armas, e algumas pessoas criticaram muito porque a gente foi naquela feira, mas nós já estamos colhendo resultado agora, né? As forças de segurança hoje estão, nós fechamos negociação naquele momento, e hoje as forças de segurança estão recebendo aí armas Benelli, armas Beretta, fuzis Rock Rifles, que são as armas com a tecnologia de ponta que nós temos hoje no mercado internacional. A nossa polícia, as nossas forças de segurança estão tendo oportunidade de utilizar esse tipo de armamento aí para o combate ao crime organizado. Doutor Marcos. Eu acompanhei essa questão muito distante, né? Dos papéis institucionais. Mas no setor nosso da empresa, o que acontece é que cada vez que existe uma falha de segurança, nós acabamos refletindo ou em gastos de seguro ou policiamento privado, né? E que isso encarece todo o produto para o consumidor final. Então, além de fazer isso, o que está se buscando de algumas empresas que tem uma questão de visão social é a questão do trabalho junto às comunidades menos assistidas. Porque, por exemplo, em alguns lugares hoje nós enxergamos dois movimentos sociais. Um movimento social religioso e outro movimento social ligado ao crime. Em que as crianças se sentem vinculadas. Elas pertencem a tal grupo. Com 10 anos de idade, não pertence a ninguém, né? Então é se fazer presente para assistir essas pessoas, para que esses fatos não se tornem cada vez mais reflexivos na sociedade. Doutora Aretusa, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. A senhora foi muito gentil com todos nós em estarmos aqui debatendo sobre esses assuntos. Colocar aqui os microfones à disposição da senhora, sabe? Dizer que nós estamos aqui à disposição para divulgar qualquer ação do Ministério Público, qualquer coisa que tiver que utilize aqui o G da questão como seu parceiro lá do trabalho de vocês. Fique à vontade aí para as suas considerações finais. Eu agradeço novamente, né, a oportunidade e parabenizo pela iniciativa, porque, como já dito, é um problema que atinge a toda a comunidade, todas as pessoas, direta ou indiretamente. Então, todos se sentem, de alguma forma, lesados. É importante que haja esse debate, uma reflexão em como resolver, para, a partir de então, para que nós, unidos, possamos chegar a uma resolução, a solução do problema. Então, muito obrigada, estamos à disposição. Coronel, mais uma vez, obrigado. Transmito um abraço sincero lá ao nosso secretário de Segurança. Sabe, meus parabéns pelo trabalho brilhante que ele está fazendo, e você também, aí à frente da Segurança Pública do Estado do Acre, sabe? A gente fica feliz em saber que os índices estão caindo, em saber que as ações estão sendo tomadas, em saber que a questão da nossa polícia está bem equipada. E é isso, eu acho que a responsabilidade do Estado com a segurança, com a saúde, com a educação, com a sociedade, isso é que faz a diferença. Eu queria agradecer a oportunidade, meu amigo Alex, né? É muito importante a gente poder trazer alguns esclarecimentos. Aqui ficou muito claro que nós não estamos de olhos fechados e nem estamos deixando de atuar em relação ao tema que foi tratado aqui, né? Pelo contrário, temos atuado de maneira contundente. Logicamente, temos que melhorar, né? Mas essa melhora vai vir exatamente com a união de todas as forças, de outras instituições, como foi colocado ali, de uma força-tarefa, né? E agradecer a cada pessoa que está nos assistindo, né? Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o nosso estado do Acre, que Deus abençoe cada um de vocês e as nossas famílias. Doutor Marcos, mais uma vez, eu quero agradecer a sugestão do tema, viu? A sua pessoa. Obrigado. E deixar aí os microfones abertos aí para suas considerações finais. A nossa cultura é um pouco mais imediatista, né?
Então a gente chega a pensar o seguinte, que a análise em demasia leva a profunda paralisia, sabe? Então nós já analisamos bem, eu vejo o Estado já tomando medidas efetivas já para combater essa situação, o Ministério Público com um olhar também preocupado. Então é importante que cada cidadão tenha consciência de que é importante ele usar os meios de comunicação, acreditar nas delegacias e comunicar as ocorrências para que se exista uma metrificação de como estamos hoje, como éramos no passado e que política deve ser implementada para que tenhamos uma cidade melhor, um estado melhor, uma vida feliz no futuro. Nesse domingo nós estamos debatendo esse tema tão importante para a sociedade e segunda-feira nós estamos entrando em contato com o prefeito de Rio Branco para pedir para ele para convocar aí as instituições para uma reunião o mais rápido possível. Esperamos ter contribuído com a sociedade do Estado do Acre e agradecemos a presença aqui dos nossos participantes, desejando a todos uma boa semana de paz, harmonia e tranquilidade.